Almoço Band News, com Guto Graça. Fala, Guto, vamos apertar o acelerador porque, meu irmão, o tempo urge. A gente demorou um pouquinho para conseguir a conexão com você e daqui a pouquinho vem Felipe Moura Brasil na área. Grande Guto, votação no Congresso, discussão do tal do orçamento secreto no Supremo, votação da PEC dos precatórios. Esse assunto ontem gerou repercussão nas redes, né? Gerou repercussão, Rodolfo, mas me ajuda e ajuda aí os ouvintes também, porque, em especial no Rio de Janeiro, 16% do que engajava com o assunto da votação ontem, da PEC, ou da PEC do calote, como chamaram, ou da PEC da aprovação lá, enfim, ela entrou 16%, misturando com a história do STF e orçamento secreto. Se quem se engajou teve essa percepção confusa, Rodolfo, Ágata, Pinho, ouvintes, eu fico imaginando quem não engajou, Rodolfo, quem não lidou, como é que deve ter ficado. E me ajuda a pensar se é pressa que as pessoas, desejo de participar, ler um pouquinho mais antes de postar e entender e misturar os alhos com bugalhos. Foi muito alta a percepção para quem se manifestou. Se quem se manifestou ficou assim, Rodolfo, eu fico pensando, às vezes, como é que o cidadão comum não está recebendo essa avalanche de notícias como vai chegando. É só para a gente dividir um pouco isso, né? É uma sopa de letrinhas, de assuntos, uma confusão na cabeça, quando, na verdade, o povo, de uma maneira geral, claro que tem que entender. A gente tem que debater, tem que discutir, a gente puxa o assunto e contextualiza aqui na rádio para isso. Mas a verdade é que o povo, de uma maneira geral, começa a ficar com essa percepção citada pelo Guto tão confusa que acaba, às vezes, deixando a discussão de lado, que é ruim, né, Guto? É ruim, Rodolfo, porque quando a gente vê assim, afogado em assuntos, né, o assunto da PEC ele já vinha com 75% mais de engajamentos acumulados nos últimos 30 dias. Nas 24 horas, nas 48 horas anteriores, ele estava 25% maior. Só que, junto com toda essa confusão, Rodolfo, o assunto PEC só foi maior nos últimos, digamos assim, nos últimos momentos, nas últimas 36, 72 horas, somente ontem, às 10 horas da noite, que ele supera em engajamentos, em buscas, o acidente da Marília Mendonça. Ou seja, junto com toda essa confusão, houve um momento de comoção nacional, que não adianta você, por que foi isso? Porque era só uma cantora e os outros... Amigo, houve uma comoção nacional, não dá para a gente querer ser régua de valor, o que cabe é a gente entender que no meio desse assunto todo, Rodolfo, somente nas últimas 72 horas, o único momento que teve foi ontem, entre 10 e meia-noite, que esse assunto ficou maior. E depois de tudo votado, ainda assim, o assunto Marília Mendonça ainda fica maior nesse número de engajamentos, de compartilhamentos. É para a gente compreender a dinâmica do homem comum, que às vezes não está tão antenado com tudo que está se discutindo em Brasília, aqui ou na esquina. Ele está recebendo uma avalanche de notícias e reage de algumas formas que nos cabe tentar entender a jornada, Rodolfo, e não censurar. É mais ou menos isso. É mais ou menos a vida em tempo real, que a gente vai analisando a vida das redes em tempo real, né? Ela é gigante, a Marília Mendonça, nas redes, então... Né, um engajamento, né, uma quantidade de pessoas, de admiradores que fazem com também as informações que vão surgindo, fazem com que não saia da discussão do assunto. Agora, por que teve tanto engajamento na discussão de sacolas em mercados, Guto, que você captou isso nas redes também nas últimas horas e ontem? Rodolfo, assim, novamente, o excesso de informação colaborando para a desinformação. Eu entendo que várias pessoas não querem pagar pelas sacolas nos supermercados. Ok. Só que houve uma lei municipal em São Gonçalo que falava que os mercados estão proibidos de cobrar sacola. Ok, São Gonçalo, um município do Rio de Janeiro. Rodolfo, isso simplesmente tem mais de 16 mil engajamentos por todo o estado do Rio de Janeiro. E as pessoas, olha, você não tem que mais pagar, agora a sacola está liberada. Ou seja, é uma desinformação que pode o quê? Causar constrangimento, porque essa lei é uma lei de São Gonçalo. Aí a pergunta, Rodolfo, se foi má fé,
se é trollagem, se é um desejo de não querer pagar a sacola, se é má informação. O que foi de fato é uma desinformação pontual no Rio de Janeiro, tomando cara de informação. E, Rodolfo, agora o assunto sai de rede e continua sendo compartilhado em grupos de WhatsApp, onde apenas 20% desse engajamento cumulativo dessas sacolas, ele desmente ou fala a verdade, ou seja, a gente está discutindo o que não existe, entendeu? Daqui a pouco vai ter alguém batendo boca no mercado, dizendo, eu tenho que pagar sacola porque eu li na internet. Não, amigo, isso só se você estiver em São Gonçalo. É mais ou menos isso, Rodolfo. A gente fica afogado de demanda e a gente tem que ter um pouco de paciência para saber como usar as redes ao nosso favor e não contra a gente, Rodolfo. Agora Maricá também entrou nessa, Guto, Rodolfo e Ágata, sancionou uma lei aprovada na Câmara no fim de outubro, então, pelo menos até agora, só em São Gonçalo e Maricá, e ainda assim com muita polêmica, porque são leis municipais que juridicamente não deveriam estar parando de pé, porque há uma lei estadual que permite aos mercados cobrar pela sacola, o que já retirou, desde a aprovação, mais de 4 bilhões e 500 milhões de sacolas de circulação. A Associação dos Supermercados do Estado, a propósito, coincidentemente é o tema da coluna do Guto de hoje, entrou na justiça no início dessa semana para tentar derrubar essas leis municipais de São Gonçalo e Maricá. Não tem jeito. Isso aí eu acho que em algum momento vai cair como inconstitucional, como o Pinho falou também, pela lei estadual. Querido Guto, um abraço para você. Até semana que vem, meu amigo. Um abraço. Até semana que vem, a qualquer edição extraordinária. Estamos aí. Beijo para todos. Tchau, tchau.